Então vamos lá, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário, é mister que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, ou seja, vão vos pegar e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. É claro que você está vendo tudo se cumprir de maneira muito clara, muito objetiva. Você pode falar assim: pastor, mas desde os tempos em que Cristo ressurgiu e Cristo ascendeu aos céus, os rumores de guerras, eles têm sido tremendos. Eu concordo. 70 anos depois, teve uma guerra e Jerusalém foi completamente destruída. Você vai falar assim: pastor, mas a perseguição é desde então. Concordo. Desde que Cristo subiu, todos os apóstolos, todos aqueles que foram fiéis foram perseguidos, presos, torturados. Você vai falar assim: pastor, mas desde que eu me conheço como gente, eu estou ouvindo que Jesus vai voltar. Eu concordo. Só que nesse momento, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os sinais são muito claros. Aí você vai falar assim: pastor, mas desde que eu me conheço como gente, os sinais têm sido claros. Concordo com vocês. Eu poderia citar aqui, a gente poderia ir para uma aula de história básica aqui e citar séculos por séculos, eras por eras, ou seja, momentos em que muitos pensavam, momentos em que se pensou e se imaginou que Jesus estava voltando. A gente poderia falar ainda no século passado sobre a gripe espanhola, que dizimou boa parte da população mundial e foi uma grande pestilência que houve no início do século XX, com as duas grandes guerras mundiais. Testemunhamos através dos livros de história o que aconteceram nas duas grandes guerras, principalmente no Holocausto, quando o povo judeu foi dizimado por Adolf Hitler. A gente poderia ir também para os meados do século XX, nas décadas de 50 e 60, quando algumas coisas terríveis aconteceram no mundo. A gente poderia ir para a Guerra Fria, no início dos anos 80. A gente poderia ir para a Guerra do Golfo, no início dos anos 90. Enfim, nós poderíamos citar várias guerras aqui, a gente poderia citar várias coisas. Nós poderíamos citar a peste bubônica, nós poderíamos citar o vírus do Ebola. Eu estou falando para vocês de acontecimentos sociais, econômicos e também de saúde. Poderíamos falar dos vários tsunamis que já aconteceram, dos vulcões que já entraram em erupção, dos vários terremotos que aconteceram, tudo que está acontecendo aqui, tudo que tem acontecido. E o que me chama a atenção, eu gosto muito de lembrar da minha tia, a professora missionária Celina. Certa feita a gente estava debatendo, para aula, e obviamente eu não sou bobo, eu aprendo, eu quero sempre aprender e eu vou em quem sabe, E ela é uma profunda estudiosa de escatologia. E aí eu perguntei para ela: tia, o que falta para Jesus voltar? E a pergunta foi respondida imediatamente: nada, não falta mais nada para Jesus voltar. Tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Já estamos na contagem de Deus. E isso, meu irmão e minha irmã, isso precisa estar em nossos corações. O que falta para Jesus voltar? Não falta mais nada para ele voltar. O que tem que acontecer já aconteceu. As coisas agora estão tomando outro rumo. As coisas estão ficando mais vultuosas, mas tudo que está aqui, tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está contido, já aconteceu. Nós temos falsos profetas, nós temos pessoas se intitulando o próprio Deus, o próprio Cristo, nós temos a apostasia, pessoas desistindo, negando a fé, o amor já se esfriou, a iniquidade ficou tão grande na terra que o amor já se esfriou. Só a presença do Senhor Jesus em nossos corações para a gente poder manter a chama do amor viva aqui dentro de nós. Porque senão já era para mim e para você. A gente não aguenta.
a gente sucumbe. Essa é a grande realidade. Então não falta mais nada. Eu afirmo categoricamente pela palavra de Deus, não falta mais nada para acontecer para que Cristo volte. A única coisa que falta para acontecer é Jesus voltar, Jesus nos arrebatar. Porque, de resto, o que a gente precisa para a gente acreditar? Já temos pestes, já temos terremotos, já temos situações político-social, econômica acontecendo no mundo todo, já temos todo tipo de mal, já temos falsos profetas, já temos apostasia, já temos tudo. Já temos perseguição, já temos isso, não é de agora, né? Essa história de pai entregando filho, filho entregando pai, isso é uma história antiga do comunismo. Não falta mais nada para Jesus voltar. Não falta mais nada para a gente ver, para a gente ser arrebatado. Quero crer em nome de Jesus. E o ponto principal, e um dos versículos mais lindos que nós temos aqui, é fruto de um tema de um filme, num streamer desse de filmes, que eu não vou falar o nome aqui para não dar ibope, mas o nome do filme é Não Olhe Para Cima, uma coisa assim. E aí a gente vai agora, vou te convidar aí para o versículo de número 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vou entrar em um pouquinho em escatologia, não vou complicar muito a situação aqui para vocês, mas você vai falar assim, pastor, mas isso aqui é na Batalha do Armagedon, é no Vale de Meguido. Porque é exatamente quando da Batalha do Armagedon, no Vale de Meguido, quando o anticristo ataca Jerusalém ferozmente, mata metade da população de Jerusalém, outra população foge para os montes, para as montanhas, onde vão se esconder em cavernas, e vai haver uma grande batalha no lugar chamado Meguido, ou Armagedon. E aí, nesse momento, diz a Bíblia que vão começar a cair estrelas do céu, o dia vai virar noite, vai ser coisas que nunca antes se viu. Versículo de número 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ou seja, vai ser uma confusão de terremotos, tsunamis, estrelas caindo, o sol e a lua, tudo maluco, tudo doido, porque o que vai estar acontecendo nesse período, nesse tempo? Final da tribulação, eu e você, quero crer, resgatados, corpo de glória, descendo com Cristo na terra para a batalha do Armagedon, para pisar na cabeça da serpente, para derrotar o anticristo e prender o anticristo. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. A gente vai descer com Cristo, o céu vai se abrir, vai se rasgar, e não vai ter sol e lua que resista à presença do Senhor Jesus. As estrelas vão cair e vai vir tudo sobre a terra. Vai ser um festival de tsunamis, de ondas, de terremotos, vai ser uma loucura. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não tem mais nada para acontecer. O que tem que acontecer? Jesus está voltando e só isso que precisa para acontecer. As profecias estão todas cumpridas. Obviamente, o relógio de Deus não é o meu nem teu. Muita gente pode pensar assim, ai pastor, quem dera que Jesus estivesse voltando, a gente ia sair desse sofrimento. Eu posso até concordar com vocês, mas meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo cronos, não é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo kairos, é o tempo dele. Ou seja, um dia para ele são 1000 anos, 1000 dias, 1 milhão de anos. E 1 milhão de anos é como se fosse um segundo, um dia. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Ele é, porque ele fala na sua palavra, eu sou o que sou. Ele é Deus, sempre eterno, sempre existiu, antes de qualquer coisa. Ele é o nosso Deus. Você pode glorificar Deus por isso. Então, vendo todas estas coisas, toda esta pestilência que tomou conta da terra, toda essa situação que estamos contemplando, a gente pensa assim, como será? Como serão os próximos dias? A gente está vendo no Brasil uma politização, uma coisa maluca para tudo. A gente está vendo ameaças contra as nossas liberdades. E você pensa assim, meu Deus, será que eu vou sofrer tudo isso? Será que eu vou entrar na minha casa? Como diz aqui, vão lançar a mão de vocês, ou seja, vão prender vocês. Será que por eu amar Jesus, vão entrar na minha casa, vão me prender? Gente, já está acontecendo isso. Tem país aí que você não pode sequer ter a Bíblia no telefone celular. Você não pode assistir uma live dessa. A internet é controlada, as mídias são controladas. Você tem que assistir o que aquele governo quer. Se for um governo extremista que seja contra cristãos, você não pode ter Bíblia, você não pode ter nada. Ou seja, já está acontecendo isso. Por amor de Cristo já tem crente morrendo. Por amor de Cristo já tem crente sendo torturado, sendo morto, sendo preso injustamente. Já está acontecendo, gente. O que falta para Jesus voltar? A volta de Jesus. Todas as coisas já estão se cumprindo, uma a uma. A gente vai vendo
teses humanas que vão sendo derrubadas, teses científicas sendo derrubadas, porque a ciência explica algumas coisas até certo ponto. Chega uma hora que a ciência não explica mais, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. As coisas vis, as coisas que ninguém dá valor, as coisas que ninguém dá nada, Deus vai lá e faz o mistério acontecer. É assim que Deus usa. Ou seja, da mesma forma que Deus não está usando uma circunstância terrível para matar pessoas, infelizmente, algo microscópico abalou o mundo. Acabou com muitos lugares. Algo microscópico que só pode ser enxergado no microscópio conseguiu penetrar em vários corpos em toda a humanidade. Permissão de Deus. São as pestes. O que falta para Jesus voltar? Eu quero que você se pergunte. O que falta para Jesus voltar? Como a gente está descobrindo e como a gente já constatou que não falta mais nada, só falta a volta dele, o que a gente tem que fazer? Qual é a nossa posição como igreja? E é aí que eu quero chegar nesse ponto. Talvez você fale assim, pastor, mas se eu dei uma volta, não dei a volta não. Eu quero chegar nesse ponto. O ponto principal é, se não falta mais nada para Jesus voltar, o que a gente tem que fazer como igreja? O que nós temos que fazer como servos do Senhor Jesus Cristo? A gente tem que assistir tudo batendo palma e achando que está tudo normal e a gente vai ser tomado por um conformismo? Não, a Bíblia diz que a gente não pode se conformar com este mundo. Muito pelo contrário. Embora saibamos que Cristo está voltando e que tudo isso é mistério que aconteça, eu não posso achar que o errado é certo e o certo é errado. O errado continua sendo errado e o certo continua sendo certo segundo a palavra de Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Você entende o que Deus está falando? As coisas que estão sendo colocadas para a gente engolir hoje, a força, a gente não pode engolir a força. Se está na Bíblia, a gente aceita. Se não está na Bíblia, a gente não vai aceitar. Não significa que sejamos preconceituosos, muito pelo contrário. Mas a nossa fé nos permite discordar. E muito pelo contrário. A nossa fé nos permite discordar e orar e pedir para que Deus liberte todas as pessoas daquilo que estão praticando que não provém de Deus. Mas que Jesus está voltando, isso não tem a menor dúvida em afirmar, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E eu louvo a Deus por isso. Agora, antes de mais nada, você pode estar pensando assim também, pastor, tudo bem, como é que eu vou arrumar forças? De onde vêm as nossas forças? Queridos, as nossas forças vêm através do Espírito Santo. É o que tem nos dado forças nesse momento. O próprio Senhor Jesus falou que não nos deixaria órfãos, não subiria e deixaria a gente sozinho aqui, enviou o seu Santo Espírito. E sinceramente, meus irmãos, se não tivesse aqui o Espírito Santo, já era. É por isso que as pessoas não vão conseguir, quando do reinado do anticristo, quando do arrebatamento, e a gente foi arrebatado, e glória a Deus por isso. É por isso que as pessoas que ficarem aqui, não vão resistir, porque não vai ter Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem quem convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu não quero estar aqui. Não quero que você esteja aqui. Nós não podemos estar aqui. Você não sabe o dia, a hora. Se Deus assim nos der a honra maravilhosa de levar a gente antes do arrebatamento, arrebatar a gente antes, aleluia, glória a Deus por isso. Mas se a coisa continuar, a gente tem que perseverar para subir com Cristo, para morrer em Cristo. Porque, claramente, meus irmãos, aqueles que ficarem aqui, sinceramente, só lamento. Os que ficarem aqui, eu só lamento. E por que as pessoas ficarão? E agora eu quero tocar nesse assunto. O que pode impedir alguém de não ser arrebatado? Suponhamos que agora toque a 7ª trombeta. Puf! Arrebatamento. O que pode impedir você e a mim de não ser arrebatado? Você acha o quê? Seriam os nossos pecados? A Bíblia diz que os nossos pecados realmente fazem separação entre Deus e os homens. Seria o ódio no coração? Seriam as contendas? Seria a falta de amor? O que você acha que não levaria você para a glória nesse exato momento? Porque muita gente pode falar assim, eu já sou batizado, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo bonitinho. Mas o que está impedindo as pessoas hoje de realmente serem cristãos fiéis, servos fiéis? E como a gente vai ter corpo de glória, não vai ter espaço para ódio nem rancor, graças a Deus. Então o que vai nos salvar? Jesus Cristo. Confesse Jesus como teu Salvador. Pastor, eu já confessei Jesus como Salvador. Então continue na presença de Deus. Eu louvo a Deus, nesse momento estamos aqui, talvez você seja de uma outra denominação, de uma outra congregação, mas nós não teremos congregações nem denominações na glória com Cristo. Seremos um só povo, com um só Deus e um só Senhor, um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então toda essa divisão que a gente está passando aqui, inclusive dentro das próprias igrejas, louvado seja Deus, não haverá na glória com Cristo Jesus. Queridos, tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Só não aconteceu uma coisa: Jesus ainda não voltou. De resto, tudo já aconteceu. O que falta para a volta de Jesus? Nada. Só falta a volta do Senhor Jesus. Eu tenho certeza
absoluta, que sabendo disso, a gente vai tratar de cuidar muito da nossa vida com Cristo, ser mais fiel do que a gente já é e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero deixar a tua presença jamais. Eu não quero abandonar a tua presença jamais. Eu preciso sempre viver em tua presença, estar em tua presença, em comunhão contigo, te adorando, te glorificando, te buscando, te louvando, porque tu tens sido meu Deus. A nossa oração tem que ser: Senhor, não deixa eu sucumbir diante das provas. Não deixa eu sucumbir diante das lutas. Não deixa eu sucumbir diante das coisas que querem me fazer voltar atrás, olhar atrás, sentir ódio, sentir raiva das pessoas. Senhor, tá difícil, tá? É por isso que o amor está se esfriando, que a iniquidade está se aumentando. Então a gente tem que pedir que o Espírito Santo possa inundar os nossos corações. Agora eu quero te colocar uma coisa muito clara. Fica tranquila, em nome de Jesus. Diz a Bíblia no Salmo 91, que não vai chegar praga nenhuma sobre nós. Diz a Bíblia também que nós não receberemos encantamento, nós receberemos a bênção do Senhor. Não me interessa se estão querendo o meu mal e o teu mal, não me interessa se estão jogando palavra de maldição contra a minha vida e contra a tua vida. O que me interessa é o seguinte: a bênção de Deus está sobre a minha vida. É isso que, para mim, é que importa. Pode querer o meu mal, pode querer a minha destruição, pode querer tudo, pode querer o teu mal, a tua destruição, vai ficar querendo. Porque se você estiver em Cristo, firme nele, nenhum mal vai te alcançar. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor está dando para ti palavra de vitória, palavra de bênção, e o Senhor te garante proteção e, acima de tudo, Deus nos garante salvação por Cristo Jesus. Não falta mais nada para Jesus voltar, só falta a volta dele. Creamos nessa palavra e coloquemos em nossos corações que Ele tem o melhor para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.